O que seria essa parte do revolucionário no século XXI? O que seria ser parte de um partido de orientação marxista, né? E chegar ao ponto de expor a importância, né? Porque se vocês se colocam assim, é porque é uma demanda relevante. Revolucionário. O que seria uma revolução do século XXI? A palavra revolucionário é revolucionar, é mudar, transformar, né? No sentido, digamos assim, dos direitos, principalmente. Hoje a gente vive um país, mas não apenas no país, aqui no Rio Grande do Norte, mas no país cerca de 40 milhões de pessoas que passam fome, né? E essas pessoas é a população pobre. Nós temos no Rio Grande do Norte quase 1,5 milhão de pessoas que estão na linha da extrema pobreza. Isso é um terço do Rio Grande do Norte. Um terço. A população é pouco mais de 3 milhões e meio. É um pouco mais de 3 milhões e meio. Né? O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país em maior desigualdade social. O segundo? Segundo maior do país. No caso que era primeiro, a arrecadação do imposto era primeiro. Então, teve uma pesquisa. Isso é uma pesquisa baseada em PNAD, certo? Aí eu vou estar chegando onde você perguntou. E principalmente onde a gente viu agora. Claro que a pandemia ela agravou essa situação. A política do governo Bolsonaro também, mas o estado do Rio Grande do Norte ele também faz parte dessa política. Nós temos aqui no estado que a população mais pobre, né, ela perdeu 30% da sua renda no ano de 2020 e 2022, 2021 a 2022. Enquanto os mais ricos, eles aumentaram 3% a sua renda. Isso é um parênteses importante, porque apesar de eu ter uma orientação até ideológica diferente da senhora, isso é uma informação de fato. Né? Na pandemia, a crise econômica ela deu um dado assustador. Os pobres empobreceram mais ainda. A classe média caiu, né? O seu poder de renda caiu muito também. Abriu-se mais o abismo. Abriu-se mais o abismo. O abismo da classe mais pobre para a classe média aumentou muito. Da classe média para os que estão acima dela também aumentou muito. Agora, os mais ricos, eles chegaram a ficar mais de 10% mais. Então, aí é onde vem. Isso é certo? Isso é justo? Não é justo. E os ricos, eles ficam mais ricos às nossas custas, às custas da classe trabalhadora. Porque somos nós, a classe trabalhadora que gera a riqueza para eles. Então, você a revolução tá que a senhora pensa hoje não é mais aquela aos termos originais do manifesto do Partido Comunista, de que seria importante ter a ditadura do proletariado, mas não, a gente acha que é a classe trabalhadora que tem que governar. É ela que tem que decidir. Não é a governadora no seu gabinete que tem que decidir a economia ou o investimento do Estado. Porque isso é autoritarismo. Então, é a classe trabalhadora. Não, vai ser através dos conselhos populares. Eles organizados nos bairros, que são os locais de moradia, ou seja, de estudo, de trabalho. Então assim, nós queremos inverter essa ordem. Está entendendo? Essa ordem, porque não é justo que as pessoas morram de fome. Que a população, que as pessoas não tenham onde morar, porque aumentou a população de rua, aumentou o número de desempregados. A gente tem mais de 220 mil desempregados nesse estado. E, enquanto isso, as grandes empresas, além delas ficarem mais ricas, elas têm isenção fiscal. Porque seu Raimundo, seu Francisco, que tem uma cantina, uma bodega, como é que se diz? Você está entendendo? Uma pessoa que tem uma quitanda, que tem uma lanchonete, ela paga imposto. A gente paga imposto. Porque se a gente não é pagar, vem alguém lá e toma ou nos expulsa. Os ricos, os grandes empresários como a Guararapes, não paga. E as grandes empresas, elas se instalam aqui. Tem isenção
fiscal, elas vão embora, Usufrui deixa um daquele monte período. de desempregados, você está entendendo? Sim. E, além disso, o que é que acontece? Então, o que é certo, que é que, na verdade, a gente defende, é o imposto progressivo sobre as grandes... Para aumento Para ou pra diminuição? aumento, ou seja, das grandes empresas, certo? Inclusive, se saiu uma pesquisa a semana passada, quem é responsável pela geração de empregos no Estado? 62% da geração de empregos no Estado são as pequenas e microempresas. Mas elas não têm isenção fiscal. Elas não têm. E é quem gera emprego. Então, na sua perspectiva, a gente Quem deveria vai ter pagar incentivo, menos imposto, isso. seriam os pequenos empresários. Os pequenos proprietários e os pequenos e micro empresários. Enquanto que as grandes empresas a gente vai sobretaxar sobre as grandes fortunas. Uma O que outra seria essa coisa sobretaxa? Porque, pelo que eu tô seria entendendo, então, um valor a mais. A revolução hoje não seria mais a revolução armada. O PSTU não prega mais a revolução armada. Se for, é preciso sim, mas ou seja, assim, Na conjuntura atual, na não conjuntura, até que precisa, porque as pessoas que estão morrendo de fome, é praticamente a maioria, não é? É? Praticamente é. Não, Nós eu não temos tenho dado, quase 1.400.000 e poucas mil pessoas, quase 1,5 milhão. Você já pensou, pessoal? Então a senhora é a favor que o consciente. trabalhador ande armado e Não, promova a a revolução? gente não defende o armamento que o Bolsonaro defende, certo? Não, diferente. Não, então, a gente tem a defesa que a classe trabalhadora ela tenha direito ao emprego, ao trabalho, Sim. ou seja, à educação, à moradia, Mas no que diz respeito à revolução a armada, saúde. que a senhora falou. Não, isso é um outro estágio da revolução, Sim, né? Que entendi. isso, digamos assim, em outros países, mas o que a gente defende nesse primeiro momento é isso. E a cobrança da dívida ativa das grandes empresas, que hoje deve mais de 9 bilhões ao estado do Rio Grande do Norte. Eu vou Deve pegar quanto? mais de 9 bilhões. O setor Ao empresarial governo, sim, as grandes deve ao empresas. Estado do Rio Grande do Norte 9 bilhões É. dinheiro, viu, É. Adriano? Deixe eu dar um outro exemplo. Quer um exemplo pior do que as empresas de ônibus de Natal? Que elas têm isenção fiscal, ICMS, por parte do governo do estado. Eu ouvi dizer que elas nem lucram. E isso Você é dono de empresa ou Rui, você é dono de empresa? Quando eu era mais novo, candidato a Rosário, eu era do movimento estudantil também. Eu era de uma tendência do PSB, né? Eu era da Ação Socialista Revolucionária. E eu era presidente do Grêmio do Ateneu, Rio Grandense, né? Eu fazia parte da liderança do movimento estudantil no mesmo período que a senhora estava chegando, e em Natal eu estava despontando o movimento estudantil aqui na nossa cidade. E eu lembro que na época a gente fez os protestos contra Carlos Eduardo, né? Foi o período que mais teve sucessão de aumento de passagem. Sei. Né? E a gente fazia as passeatas, eu me lembro que... Logo após o Forame Carla, né? Foi. Vai todo o período. Junto, né? ali. Todo esse período junto. Eu Antes também e depois. participei. Aí, o que aconteceu? Nesse período, o Sindicato das Empresas de Ônibus fez uma propaganda. Eu nunca esqueci, rapaz, essa propaganda. Era linda. Aí veio ficar com vontade de ir lá na porta, Dá um procurar dinheirinho a empresário. eles, Eles fizeram um vale transportezinho aí. 50% do seu vale transporte vai para 75%, vai para. Rapaz, dava 350% do vale transporte. Aí sobrava uma fatiazinha vermelha que era tipo 3%. Você tá vendo? Louco. Só sobe isso aqui pra gente. Então, Rui, você me lembra de um debate que a gente teve lá na Câmara Municipal, há uns que foi chamada pelo vereador Robério para se discutir isso, né? Um exemplo claro, não paga ISS, não paga ICMS. Não paga, essa empresa Não ISS, paga nem nem ICMS. ICMS. O governo do estado, ou seja, isentou. E a prefeitura também, né? Porque assim, a SETTU, a gente usa essa expressão, é um puxadinho do Seturne. A STTU. Porque quem manda é o Seturne, gente. É quem define tudo. Aí a gente tem ônibus velhos, que Sucateado. inclusive vêm da Paraíba,
né? Vem de João Pessoa, porque não querem mais lá. Aí eles mandam para cá. E é do mesmo grupo, né? São. São. Eles reduzem. O Cândido, eu acho. Eles reduzem a frota, né? Não circula em Natal toda. E outra coisa, não tem licitação. O cara fez uma choradeira lá, eu disse assim, vocês estão aqui, eu estou morrendo de pena de vocês. Foi mesmo, candidato. Vocês, agora só falta, ou seja, a gente está fazendo uma campanha para se salvar. Vocês, esperem aí. Quer dizer que a empresa de ônibus de Natal, na verdade, é uma instituição de caridade. É uma instituição de caridade. É. Então, isso é um absurdo. É um absurdo. E eles como é que a história reduzem mudaria isso. Então, e outra coisa. Vamos organizar. Peraí, só um instantinho. E outra coisa. O prefeito, a semana passada, quarta-feira, quarta ou foi quinta, contratou uma empresa de mais de R$500 milhão, né, para se fazer uma espécie de um levantamento, uma auditoria, para ver o grau de necessidade de insatisfação sobre a questão do transporte. Paciência. É mais dinheiro público que está saindo da prefeitura. Eu até acho que a gente tem que procurar saber a quem pertence essa empresa. Tá entendendo? Porque acontece o seguinte: a necessidade é investir em transporte e não dar dinheiro para a empresa para saber a necessidade, porque todo mundo sabe. Show, verdade. Entendeu? Concordo. Então, qual é a sua pergunta agora? Qual seria a nossa proposta? Vamos